Graça e paz, irmãos. A gente está um pouquinho atrasado aqui com o nosso estudo bíblico, né? Mas queria pedir aos irmãos que já entraram aí para, por favor, compartilhar, né? Compartilha esse vídeo aí, esse que você está assistindo lá na sua linha do tempo, no grupo de WhatsApp da igreja. Quero pedir aos irmãos para nos ajudar aí a compartilhar, para que a gente possa já estar dando início ao nosso estudo. Amém? Então, você que vai chegando aí, por favor, nos ajude compartilhando esse vídeo, compartilhando esse momento que nós estamos tendo aqui, certo? Nós estamos tanto na página da igreja, pelo Facebook, Batista Nacional, Atos, quanto também pelo Instagram, no meu Instagram particular, porque o da igreja ainda tem poucos seguidores, e aí eu aproveito aí desde já para te pedir para que você curta também a página da igreja lá no Instagram, certo? Então me ajude aí, né? O Rian já está online, deixa eu ver quem mais aqui, a Vanessa, nos ajude aí compartilhando esse vídeo, para que nós possamos dar início ao nosso estudo, né? Nós não gostaríamos de estar fazendo isso por meio desse canal, gostaríamos de estar lá na igreja, encontrando os irmãos, estudando a palavra de Deus tete a tete, né? Frente a frente, mas aprove o Senhor vivermos este momento que estamos vivendo, então, né, vamos fazê-lo da melhor maneira possível, né? Glória a Deus que ainda temos essas ferramentas. Graças a Deus ainda temos o Facebook, o Instagram, o YouTube, e podemos estar aí talvez um pouco mais juntos, utilizando dessas ferramentas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você que está na sua casa a orar a Deus neste momento, a buscar ao Senhor em oração. Clame ao Senhor neste momento para que Deus traga ao nosso coração uma palavra de vitória, uma palavra de vida, de esperança aos nossos corações nesse estudo bíblico. Amém? Deus, eu quero colocar nas suas mãos as nossas vidas, na tua presença. Quero colocar, Pai, nas suas mãos a vida de cada uma dessas pessoas que vão nos acompanhar por intermédio dessa transmissão ao vivo. Eu oro, Deus, para que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, alcance os nossos corações nessa noite. Que nós, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, ter a certeza, a convicção de que mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Alguns irmãos já estão aí nos acompanhando. Nós vamos começar o nosso culto de estudo bíblico, e aí eu quero pedir a você, que nos ajude compartilhando na sua linha do tempo. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, aqui mais ou menos, escrito compartilhar. Aperta ele aí, porque quanto mais você compartilhar essa transmissão, mais pessoas serão alcançadas, né? Mais uma vez eu repito que a gente gostaria de estar na igreja, vendo o rosto dos irmãos, né? Debatendo junto com os irmãos no nosso culto de estudo bíblico, mas hoje isso não nos é possível devido à pandemia que assola todo mundo. Então nós estamos por aqui, via internet, via Batista Nacional Atos no Facebook, ou no meu Instagram, Tiago e Edileia, e aí a gente tem tentado aí suprir essa necessidade dos irmãos, deixando uma palavra, uma orientação, ou fazendo uma oração, como a gente fez ontem. As nossas transmissões, elas estão acontecendo sempre em dias de culto que a gente tinha, na Atos, que a gente tem ainda na Atos, ou seja, terça-feira, quinta-feira e domingo à noite, sempre às 19 horas. Ontem a gente aproveitou esse momento também para orarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor juntos, e foi bastante proveitoso. Amém? Você que já está aí nos acompanhando, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a santa e gloriosa Palavra de Deus. Talvez você precise de um tempinho aí para procurar ela lá na sua estante, no seu guarda-roupa, na cabeceira da sua cama, Então pegue lá a sua Bíblia, pegue lá a Palavra de Deus, para que juntos nós possamos meditar aqui em um versículo para a nossa reflexão, para o nosso estudo bíblico aqui nessa noite. Amém? Mais uma vez eu repito, hoje na Igreja Batista Nacional Atos,
nós teríamos um culto de estudo bíblico, onde geralmente a gente lê um texto e debate a respeito dele. Como estamos impossibilitados de estar no templo, então eu quero fazer isso via online, via ferramenta aí de rede social que a gente tem para poder fazer isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de número 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos estar lendo os versículos de número 9 e 10. Amém? Eu quero pedir a você que acompanhe aí através da sua Bíblia, através da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos estar lendo os versículos de número 9 e 10. Eu peguei aqui uma versão João Ferreira de Almeida, atualizada, né? Corrigida e atualizada, e o texto bíblico diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de número 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo, e a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Amém? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Amém? Esta é a palavra do Senhor que foi lida e vai ser ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu convido você aí na sua casa a colocar a sua mão sobre o seu coração, para que juntos nós possamos orar a Deus, porque sabemos que é o Espírito Santo de Deus que traz iluminação, que traz revelação da tua palavra. E vamos orar para que o Senhor possa falar conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos, ó Pai, cada um de nós na sua casa, reunidos em espírito, reunidos em oração, reunidos no mesmo Pai, no mesmo propósito, no mesmo Espírito, como disse o apóstolo Paulo, no mesmo batismo. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, por ter disponibilizado a nós essa ferramenta chamada internet, chamada redes sociais, para que nós possamos, Deus, estar pregando a Tua palavra, porque sabemos que a pregação do Teu Evangelho, ela não pode parar, a Tua palavra não pode parar de ser lecionada, de ser pregada. Por isso nós somos gratos ao Senhor, Deus. Oramos para que através do Teu Santo Espírito, o Senhor traga revelação da Tua palavra aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Te conhecer um pouco mais, que nós possamos, em nome de Jesus, aprender um pouco mais da Tua palavra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui um texto bastante famoso em toda a Bíblia. Certamente você já ouviu falar a respeito da oração de Jabes, né? A oração de Jabes, ela se tornou famosa em que a palavra de Deus está sendo pregada, né? A oração de o tema de pregações, como está acontecendo aqui nessa noite. A oração de Jabes, ela já se tornou tema de congressos, né? Eu já participei de congressos com esse tema. A oração de Jabes, existem vários livros a respeito, né? Embora são apenas 2 únicos versículos a respeito desta passagem bíblica, o Jabes, né? Em todo o texto bíblico, ele possui apenas 2 versículos. Ele se tornou muito famoso, vários livros foram escritos, chamando a atenção aí através desta oração. Não é
de se estranhar, não, né? Essa oração de Jabes, ela acontece dentro de um contexto bastante interessante. Primeiro eu quero analisar o contexto bíblico mesmo, o bíblico teórico, no sentido da palavra. De 1 Crônicas, capítulo 1, até 1 Crônicas, capítulo de número 7, nós temos citados aqui aproximadamente 700 nomes. Não são 700, são quase 700 nomes diferentes, são mencionados nesse texto que a gente conhece como genealogia. As genealogias, embora muitas pessoas não gostam de ler genealogias, eu particularmente nunca tive problemas com isso, mesmo antes de fazer seminário, mesmo enquanto novo convertido, quando chegava ali na genealogia, para mim, eu nunca tive dificuldades em ler e até mesmo em entender as genealogias, né? E essa genealogia, ela está ali por um motivo bastante interessante. Ela tem, em primeiro lugar, um fator histórico. É por causa dessa genealogia que nós conseguimos pontuar que a história bíblica é verdadeira. Por exemplo, nessa genealogia são mencionados nomes de reis, de juízes, de pessoas importantes que também foram mencionadas em outros materiais teológicos, e através da genealogia a gente consegue dar prova científica, histórica, arqueológica à palavra de Deus, né? Se a Bíblia pode ser provada cientificamente através da história, cientificamente através da arqueologia, isso só acontece por causa da genealogia. Por exemplo, talvez lá no escrito antigo, lá na biblioteca de Alexandria, tenha lá um relato de alguém que governou determinada parte do mundo naquele ano X. E o nome dele é mencionado na Bíblia, ou seja, significa que a informação bíblica está correta. Peso muito fundamental, porque é a genealogia que dá peso histórico, peso científico para que a palavra de Deus seja comprovada no meio secular, né? E aqui nesse livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 7, são mencionados mais ou menos 700 nomes, né? Um pouco menos que 700 nomes. Esses 700 nomes não são todos os nomes, não são todos os reis, não são todos os juízes, não são todos os profetas e nem são todos os sacerdotes que governaram Israel até o período em que o livro foi escrito. Aqui está descrito apenas os principais. Se você pegar a leitura da genealogia para poder analisar, você vai se deparar com pessoas que, biblicamente falando, né, no texto bíblico, você conhece. Né? Ele vai citar o nome dos principais reis em Israel, daqueles que governaram segundo o coração de Deus e daqueles que foram contra o coração de Deus. Você vai encontrar nomes de juízes que reinaram sobre Israel, de governantes. Você vai encontrar nomes dos principais profetas, daqueles homens usados por Deus para trazer a palavra do Senhor. Você vai encontrar os principais nomes dos sacerdotes que trabalhavam ou trabalharam em Israel até o momento em que esse livro foi escrito, né? Então é importante ressaltar, para a gente poder entender o peso de Jabes aqui nessa menção, que isso que aconteceu aqui, isso que está escrito aqui, não foi algo pego aleatório, foi algo selecionado a dedo. Apenas pessoas importantes, entre aspas, foram mencionadas aqui dentro desse texto de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o final do capítulo de número 7. Aí vem os fatores agora que nos chamam a atenção, exatamente no meio dos nomes. Não é um pouquinho antes, não é um pouquinho depois. Se você abrir um conjunto, e aí já teve estudiosos bíblicos que fizeram isso, se você abrir o conjunto de nomes e colocar eles enfileirados, né? Colocar essa genealogia dentro de uma ordem, exatamente o meio, o mesmo número para cá, o mesmo número para lá, exatamente no meio, a genealogia faz uma pausa nesses nomes e cita o nome de uma pessoa, né? Especificadamente falando, e cita um acontecimento com esta pessoa, né, uma oração que ele fez, e após isso concluir, a genealogia continua do mesmo jeito que ela estava até 1 Crônicas capítulo 4, versículo de número 8.
e aí dali para frente vão ser citados o mesmo número de nomes que foram citados até no versículo 8 do capítulo 4. Então, assim, essas curiosidades bíblicas, elas trazem para a gente assim, o grau de importância, não é verdade? O grau de importância que a palavra de Deus dá em algumas determinadas coisas, né? Curiosamente falando, a oração de Jabes aparece no meio da genealogia. Agora, como eu já disse até aqui, dentro desta genealogia aparece apenas o fato de terem citados pessoas relevantes, que tiveram um peso sobre a vida de Israel de alguma forma, que direta ou indiretamente se destacaram no seu momento histórico. Agora, o que nos chama a atenção é o seguinte: nós não sabemos nada a respeito de Jabes. Jabes não foi um grande profeta, Jabes não foi um sacerdote em Israel, Jabes não foi rei em Israel, Jabes não foi levita, Jabes não ocupou exatamente, entre aspas, e a gente vai entender porquê, nenhuma condição importante dentro da história. Isso é tão interessante porque ao longo dos 700 nomes, todos eles possuem uma importância, menos o Jabes, que a gente não sabe nada a respeito dele. Agora, é claro que existe um fator que fez com que Jabes estivesse alistado entre as pessoas mais importantes na história de Israel até aquele momento, né? Foi o fato dele ter feito uma oração de coração, de forma sincera, uma oração que o Senhor ouviu, uma oração que o Senhor atendeu. Então é claro que, até pelo próprio título desse estudo bíblico e do texto que nós estamos lendo, em qualquer outro pregador que você for buscar, a oração de Jabes, né? Essa oração, ela nos ensina a respeito de oração. Muito nos ensina a respeito de oração. E aí é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite. Esse é o contexto bíblico, histórico, teórico que eu citei aqui para você. Outro contexto interessante da vida de Jabes é a condição, melhor dizendo, é a condição familiar que eles enfrentavam naquele momento. Quando a mãe de Jabes se engravida de Jabes, o momento não é bom. O momento é um momento de adversidade sobre Israel. O momento é um momento onde o povo está distante do Deus de Israel, onde eles vivem um momento com muita adversidades, com enfermidades, com dificuldades financeiras. Tanto que no texto que nós lemos, a mãe de Jabes diz assim, olha, esse aqui é Jabes, porque com muitas dores, com muitas aflições eu dei à luz. Quando o pouco que nós conhecemos a respeito de Jabes, quando nós estudamos a respeito de Jabes e de sua família, a conclusão que a gente chega com esse primeiro versículo é que eles passaram por muita adversidade. Eles passaram por um tempo difícil, assim como nós enfrentamos um tempo difícil nesses dias atuais. Olha como que a situação está complicada. Imagine as mulheres que estão prestes a dar à luz nos dias de hoje, não é? Como está aí a mente e o coração das mulheres que estão para dar à luz nesses dias de coronavírus, que vai ter que encarar um hospital, talvez um dos lugares mais infectados pelo Covid-19 em toda a extensão do mundo, né? Os lugares mais infectados são os hospitais. Como que está o coração de uma mãe nesse momento que está prestes a dar à luz? É um momento de adversidade. Por isso, minha irmã, você que está grávida, eu peço a você, deposite a sua esperança em Deus, porque só Deus pode te dar força, e é Deus que vai te guardar, é Deus que vai guardar o seu bebê, e vai fazer com que você supere esse momento difícil. Mas eu quero trazer aqui um contexto de como é difícil, né? Eu me lembro e passamos na minha família alguns apertos relacionados a isso. Eu tenho 2 filhos e no nascimento dos 2 filhos nós tivemos problemas quando eles foram nascer.
devido à incompatibilidade sanguínea minha e da minha esposa, quando o Tiago, meu filho mais velho, nasceu, ele precisava tomar a Edileia, precisava tomar uma vacina, se o sangue dele fosse diferente, né? Se tivesse alguma incompatibilidade no sangue lá, a Edileia precisava tomar uma vacina para poder ter mais filhos futuramente. E aí, bem na época que o Tiago estava marcado para nascer, a bendita da vacina acaba no mundo inteiro, né? E aí a gente andou apertado, a gente passou, meu Deus, e agora, né? E a gente talvez pensava ali naquele momento mesmo em ter mais filhos, e como que vai ser, não vai poder ter mais filhos, não tem a vacina, o governo do Brasil tinha trocado o fornecedor, quem ia fornecer era Israel, a Israel ainda não tinha entregue as vacinas, e nós entramos em desespero, e oramos nesse desespero, é claro, né? Oramos ao Senhor, buscamos a Deus, e graças a Deus, conseguimos uma vacina, né, numa cidade vizinha, e eles falaram assim, olha, a vacina vai ficar aqui, eu não vou te arrumar ela. Se você precisar, você busca. Se você não precisar, a vacina fica aqui. E aí o Tiago Natan nasceu e nós não precisamos da vacina, né? Mas passamos, só eu e a Edileia, e quem acompanhou a gente de perto, a família, viveu assim, e agora, tem vacina, não tem vacina, precisa da vacina, não precisa da vacina, né? Aquela coisa. Quando a Gabriele, minha segunda filha, né, foi nascer, nós vivemos aquele período do Zika vírus, que a mulher grávida que pegava dengue ou Zika vírus, o bebê nascia com problemas, né, com alguma deficiência. E várias crianças no Brasil inteiro hoje, que são daquele período, né, nasceram com deficiências naquela época, e aí a gente viveu aquele caos, né, de ter que pôr aquele cortinado na cama, de ter que tomar cuidado com o pernilongo, com toda aquela situação, e só nós que vivemos isso naquela época sabemos quão difícil foi para nós suportar aquele período. Talvez você que nos conhece pense assim, ah não, foi fichinha, eu nem lembro disso aí não, pastor. Você não lembra, mas nós que vivemos isso lembramos. Isso aconteceu com a mãe do Jabes. Perto de sua gravidez, ela vivia um momento de muita dificuldade. Por isso que ela esboça aqui no texto dizendo que ele se chamaria Jabes, porque com muitas dores ela deu à luz. Essa dor ali não foi só a dor no parto, não. Foi toda a dificuldade que acompanhava Israel ao longo daquele tempo e fez com que ela chegasse naquele momento como sendo um momento de muita adversidade, né? Então, o contexto familiar de Jabes, o contexto familiar que traz Jabes ao mundo, não é um contexto familiar muito bom, porque é um contexto de amargura, é um contexto de dificuldades, é um contexto de adversidades, né? É um contexto de dificuldades financeiras, de problemas familiares, de doenças no mundo naquela época. É um momento de muita adversidade, o contexto que Jabes nasce, né? Então, além daquele contexto histórico, teórico, bíblico que nós analisamos aqui, nós temos esse contexto de dificuldade onde Jabes vai nascer, onde Jabes vai ser gerado. Aí o que acontece? Esse texto ele vai parar exatamente no meio da genealogia, também para demonstrar como que o nosso Deus é capaz, né, de agir em nossas vidas em momentos como esse. Talvez eu, você que está me assistindo, você que vai ver depois pelo YouTube, talvez você esteja vivendo ou passando um momento de dificuldade. A minha primeira ação, para mim que sirvo a Deus, que acredito no Senhor como meu provedor, como meu sustentador, a minha primeira ação precisa ser de confiar e depender totalmente e exclusivamente dEle. Eu preciso depender de Deus. Aí a oração de Jabes vai ser mencionada no meio dessa genealogia justamente também para mostrar isso, né? No meio de tudo isso, nós lemos aqui no versículo de número 10, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, o que o Jabes vai fazer em meio a tanta adversidade? Ele vai invocar o nome do Senhor. Ele nasce no momento de dor, ele nasce no momento de dificuldade, de adversidade.
A situação para ele é muito complicada, muito complexa. E nesse momento de adversidade, o que ele vai fazer? Orar a Deus. Ele vai buscar o Senhor. Meu irmão, a gente tem batido muito nessa tecla. Não só eu, como outros pastores. Como todas as igrejas, pelo menos em Lagoa da Prata, já estão fechadas, ou se as que não estavam, vão precisar fechar essa semana, infelizmente. E aí a gente acaba acompanhando também outros pastores pela internet. Todos os pastores têm batido nessa tecla, que é tempo de buscarmos a Deus mais do que nunca. Meu irmão, Deus está nos despertando a oração. O momento não é bom e nós precisamos entender que há em nós uma necessidade de orar. Né? Eu pergunto para você, talvez a gente vai ver esse vídeo, tomara que não, tomara que Jesus volte antes, mas talvez a gente vai ver esse vídeo daqui a muitos anos e a gente vai se lembrar do coronavírus, como eu lembrei do Zika aqui agora há pouco, como que se não fosse nada, isso vai sair talvez da nossa memória, que não vamos precisar ganhar filhos, né? Nesse período tão difícil, talvez nós não vamos nos lembrar disso mais, então talvez a gente vai assistir esse vídeo lá na frente, mas eu quero perguntar para você, você já orou por esse tempo, por esse momento que nós estamos vivendo? Você já orou pela sua loja, pelo seu comércio? Você já orou pelo seu emprego, pelo seu local de trabalho, pelo seu patrão, né? Pelo seu chefe, pelo seu encarregado? Porque nós estamos vivendo sim um momento de adversidade, que tudo indica que Jesus está às portas, que tudo nos mostra que o Senhor está perto de verdade. E aí eu pergunto para você, você já orou por toda essa situação? Ou se o seu problema não é coronavírus, se você já vinha enfrentando uma adversidade há alguns dias atrás, há alguns tempos atrás, você já orou por esta causa? Você já dobrou seus joelhos a Deus e buscou o Senhor por aquilo que você está enfrentando a nível de dificuldade, a nível de adversidade? Em meio a toda aquela crise, em meio a toda aquela dificuldade que Jabes e a sua família estavam enfrentando, ele se dispôs em orar a Deus. É isso que faz Jabes alguém importante dentro da genealogia. Amém? Talvez, meu irmão, você não vai ser rei, talvez você não vai ser prefeito, talvez você não vai ser vereador, talvez você não vai ser reconhecido na história, né? Talvez você não vai ser reconhecido historicamente por uma grande ação que você fez, mas você pode ser reconhecido diante de Deus por causa da sua oração. E esse texto ele é lindo porque ele nos prova o poder que tem a nossa oração. Como há poder quando nós oramos. Há um poder tão grande quando nós oramos que fez de Jabes alguém desconhecido no seu tempo, conhecido pelo resto da história da humanidade, pelo simples fato dele ter orado, né? O Jabes não pegou um travesseirinho ungido e pôs sobre a sua cabeça. O Jabes não pegou uma florzinha e colocou no ponto mais alto de sua casa. O Jabes não precisou trazer uma vassoura para colocar atrás da porta. O Jabes não precisou ir numa igreja que dá envelope de ouro para que alguma coisa acontecesse e ele fosse notado diante de Deus. Sabe o que Jabes fez? Jabes orou. Talvez a nossa bênção ainda não chegou porque nós não oramos, porque nós não clamamos. É tempo de orar, meu irmão. Acorda, desperta, ó tu que dormes, disse o apóstolo Paulo em Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, Efésios 5,14. Mais do que nunca é tempo de acordarmos e fazer aquilo que Jabes fez. Jabes orou. E o melhor disso tudo é porque ele ora e Deus responde a oração. Embora o nosso semblante seja de surpresa, né? Nós deveríamos estar acostumados a Deus responder o nosso clamor, mas a de Jabes nos chama a atenção porque alguém ora e Deus responde. Isso me ensina, meu irmão, que quando eu oro a Deus de verdade, quando eu busco ao Senhor para valer, Ele vai responder a minha oração. Ele vai atender o meu clamor, Ele é Deus.
Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, né? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. Nós precisamos, irmãos, no nosso tempo de aflição, no nosso dia mal, na hora da nossa adversidade, nesse momento que de forma geral nós estamos vivendo, fazer como Jabes fez e buscar ao Senhor, porque Ele vai nos responder. Deixa eu te falar uma coisa, e eu profetizo isso sobre a sua vida. Deus tem resposta para você, em nome de Jesus. Deus tem resposta para a sua aflição. Quando Jabes busca ao Senhor e ora, você sabe o que Jabes está fazendo? Ele está entrando em inconformidade com toda aquela situação de adversidade que a sua família viveu até aquele dia. É isso, meu irmão. Nós não podemos cruzar os nossos braços e achar que está tudo bem e que não precisamos fazer nada, não. Jabes quis pôr um ponto final nas dores de parto, nas adversidades que a sua família enfrentou até ali. Você vê isso até pelo pedido na oração. Senhor, nós vamos falar sobre o pedido, né? 5 coisas que Jabes pede ao Senhor. Ele vai pedir ao Senhor ali 5 coisas relacionadas a que se chegasse o final, o término daquele tempo de adversidade sobre a sua família. A nossa luta termina quando nós oramos. A nossa adversidade vai até o dia em que nós buscamos a Deus. Como disse o pastor Mac Anderson, quero fazer minhas as palavras de Mac Anderson, um pastor conhecido aí na internet, alguns irmãos devem conhecer, né? Nenhuma tribulação, preste atenção na frase do pastor Mac Anderson, nenhuma tribulação é maior do que a minha oração. Nenhuma, meu irmão. Porque quando eu oro, Deus responde. A sua tribulação não é maior do que a sua oração. Creia nisso. Tome posse disso aí. E a sua adversidade vai acabar no dia em que você orar a Deus. E aí Jabes, deixa eu pegar a Bíblia novamente aqui, ele vai fazer 5 pedidos na sua oração. É uma oração rápida, é apenas um versículo, e nesse pequeno versículo ele vai pedir a Deus 5 coisas, né? Ele vai fazer 5 pedidos para Deus aqui no versículo de número 10. Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. O primeiro pedido é: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Jabes ora pedindo a Deus a sua bênção. Deus, me abençoa, me abençoa. Nós às vezes cometemos o erro de, não posso dizer que é um erro, talvez eu teria que consertar aqui a minha palavra, mas a gente costuma orar a Deus apenas por coisas emergentes, né? Esse é um problema que nós temos, de certa forma. Esperamos a batata assar para falarmos para Deus que a batata assou, não é? A gente ora por coisas emergentes, por situações urgentes, né? Eu não posso deixar para orar pelo meu filho depois que ele estiver fora dos caminhos do Senhor. Às vezes isso é um exemplo, a pessoa deixa para olhar o filho, deixa para cuidar do filho, deixa para se preocupar com o filho, na hora que ele estiver lá no mundão, agarrado e preso por aquilo que o mundo pode oferecer, né? Então eu não posso deixar minha oração a Deus para minha causa financeira, para na hora que eu não tiver dinheiro. Aí às vezes esse é o nosso erro, nós oramos para que Deus nos prospere quando não temos dinheiro, né? Quando a situação está feia, eu oro para que Deus, eu me lembro que eu tenho que orar para Deus me curar só quando eu estou doente. Se eu não estou doente, eu não oro para Deus não me curar, né? Eu não oro por isso, né? E esse é um erro que nós cometemos, esse é um erro aí que nós praticamos, né? Deixamos para orar a Deus apenas quando a coisa acontece.
Com Jabes eu aprendo a orar antes que a coisa aconteça. E Jabes não é o único na Bíblia que faz isso, né? Você lembra da oração de Jacó? Jacó dorme lá no travesseiro de pedra, vê uma escada, anjo subindo e descendo. Aí ele acorda e fala assim: Senhor, se o Senhor for comigo para onde eu estou indo, me abençoar. A oração é quase a mesma: alargar minhas fronteiras, fazer com que eu volte em segurança à terra de meus pais. Eu vou retribuir ao Senhor o dízimo de tudo. Eu preciso aprender a orar de forma preventiva e não de forma urgente ou emergente. Irmãos, quando Jabes orou, ainda talvez não sei com quantos anos aqui ele tinha, porque a gente não tem esse conhecimento histórico, como disse, são poucas as informações a respeito de Jabes. Quando Jabes ora, não é porque a situação era urgente, não. É claro que eles já vinham em um momento de adversidade, ele quer pôr um ponto final nisso, mas sobre ele ainda não tinha vindo nada. Até então a dificuldade era da sua mãe, a dificuldade era dos seus pais, né? A dificuldade era com eles lá, e aí não havia nada descrito ainda. Ele ora de forma preventiva, pensando no futuro, pensando naquilo que Deus poderia fazer para frente, lá na frente ainda. Eu preciso, assim como Jabes, aprender a orar a Deus por coisas que o Senhor ainda vai fazer. Consegue me compreender, meu irmão? Por coisas que Deus ainda vai agir na minha vida. Eu preciso orar para que Deus me abençoe. Eu convido você a fazer esta oração aí na sua casa nesse momento, que está me assistindo pelo Instagram, que está me acompanhando pelo Facebook, na página da igreja. Eu convido você a orar e dizer assim: Senhor, me abençoa. Me abençoa daqui para frente, me abençoa no meu emprego, no meu futuro emprego que o Senhor vai abrir a porta, me abençoa a minha família. Você que não tem filhos, já ora abençoando aí os seus filhos. Deus abençoe o fruto do meu ventre, abençoa, Senhor, a minha geração, abençoa o meu primogênito que vai vir, porque em Jabes eu aprendo a orar não de forma emergente, não de forma urgente, mas eu aprendo a orar por aquilo que Deus vai fazer ao longo da minha caminhada, né? Essa é a oração de Jabes. Eu oro para que, ó Deus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. E, meu irmão, eu preciso aprender uma coisa. Nós servimos a Deus, e você já me ouviu pregar isso diversas vezes, por aquilo que Deus vai fazer em nós no reino celestial. Eu sirvo a Deus porque meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Você serve a Deus porque o amor dele por você não se mede por aquilo que ele está fazendo nesses dias. O amor de Deus por você foi manifesto na cruz. O amor de Deus por você é tão grande que ele escreveu seu nome no livro da vida, e quando se fizer chamada, você vai estar lá, independente do que aconteça aqui nessa terra, né? E é para isso que nós servimos ao Senhor. Mas isso também não quer dizer que aqui nessa terra eu vou viver na miséria. Deus não quer que nós vivamos na miséria aqui nessa terra. Isaías disse que nós comeríamos do melhor dessa terra. Deus tem vida abundante para nós aqui também nessa terra. Jesus fez promessa aos seus discípulos também sobre coisas terrenas. Deus quer te abençoar no tempo que se chama hoje. Amém? Nós não temos que viver na miséria, nós não temos que viver só em adversidade, nós não temos que viver apenas mendigando e aceitando tudo que dá errado na nossa vida, porque isso não, o fato de eu viver pelo tesouro que não perece, pelo tesouro celestial, não quer dizer que aqui nessa terra eu vou viver em sofrimento, não. E o Jabes ora isso a Deus, dizendo: olha, Senhor, alarga as minhas fronteiras, me prospera, né? Que as minhas terras sejam maiores do que a minha família tem hoje. Me dá a tua prosperidade, me envia a tua prosperidade. Eu tenho que orar todos os dias para que Deus me prospere, para que, se eu não tenho casa própria, para que Deus me conceda casa própria, né? É um sonho possível. Eu me lembro que eu cheguei em Lagoa da Prata em 2009, e quando eu cheguei em Lagoa da Prata, eu vim a convite de uma igreja ganhando um salário mínimo,
né? E a minha esposa pediu conta no serviço dela em Bom Despacho para a gente poder casar e veio para cá, né? Assumiu essa loucura de vir viver era um salário mínimo, uma ajuda de R$200 para o aluguel e uma cesta básica da igreja, né? E essas foram as condições que a gente chegou em Lagoa da Prata em 2009. E nessas condições, antes dessas condições melhorarem, né, graças a Deus, elas melhoraram, hoje eu tenho um bom emprego secular além da igreja, essas condições antes de melhorarem, um dia a gente andando num bairro da cidade, um bairro novo da cidade, um bom bairro que estava se abrindo na cidade, a gente viu uma casa e pensamos assim, olha, é essa. E aí um dia encontramos com um rapaz que estava construindo e ele, você quer comprar? Eu quero vender, eu quero comprar. E a gente precisava ali de uns R$20 mil para dar aquele nome, e além da prestação do financiamento ia ter que pagar ele por mês, e eu ganhava um salário mínimo, R$200 de ajuda para o aluguel e uma cesta básica. Eu apertei a mão dele pela fé, né? E Deus alargou nossas fronteiras. Com um ano em Lagoa da Prata a gente conseguiu sair do aluguel, e eu digo para você que nesse um ano, sobre essas condições, Deus nos prosperou. Deus fez com que as nossas fronteiras foram alargadas. Então, se eu não tenho casa própria, eu preciso orar para que Deus me dê casa própria, né? Se eu tenho um carro, eu posso orar para Deus me dar condições de trocar esse carro. Se eu não tenho carro, eu posso orar para Deus me dar um carro, não é verdade? Jabes ora isso, Senhor, que as minhas fronteiras se alarguem. Ele está pedindo prosperidade. Irmãos, Deus vai nos conceder aquilo que nós pedirmos a Ele. Se você pedir Deus um Fusca, Ele vai te dar o Fusca. Então aproveita que o nosso Deus é bondoso e peça a Ele algo melhor, né, para que Ele possa te dar. Isso Jabes fez. Jabes tinha terras. Não é que Jabes não tinha terras, ele tinha fronteiras. Ele está pedindo a Deus para dar a ele mais do que ele já tinha. É claro que o nosso coração cristão é um coração que se contenta com aquilo que Deus nos dá, sejam coisas grandes ou coisas pequenas, nós sempre seremos agradecidos ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que não é errado. Não é errado orar a Deus para que Deus te dê mais, para que Deus te faça melhor, né? Você não pode buscar os meios errados, né? Se for orar para Deus fazer você ganhar na Mega Sena, Deus não vai fazer isso, porque é pecado, é jogo de azar. Mas se for aqui, ó, no suor do seu rosto, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai alargar as suas fronteiras. Aí o Jabes continua orando, dizendo: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, né? Olha a oração do Jabes. Que seja comigo a sua mão. A mão de Deus, a destra poderosa, a mão fiel do Senhor, ela precisa estar sobre nossas vidas. Talvez nós precisamos orar para que não saiamos debaixo da poderosa mão de Deus, mas precisamos orar também para que Deus estenda sobre nós a sua mão. Nesse contexto do Jabes, é claro que há outros contextos diferentes na Bíblia, né? A Bíblia tem dois, quando fala-se de mão de Deus, ela tem dois contextos, né? O primeiro contexto, um contexto, não vou ordenar entre primeiro e segundo, um contexto seria para punir, para castigar, para impedir que a oração chegue, num sinônimo de rejeição. Este seria um conceito. O outro conceito seria de guarda, de cuidado, de proteção, né? De manifestação da sua glória. E no contexto de Jabes, quando ele pede assim, olha, que não saia de mim a tua mão, ele está dizendo assim, que o Senhor continue me protegendo, que o Senhor me guarde, que o Senhor seja comigo, que a tua bênção seja ordenada sobre a minha vida e que eu seja um vitorioso por onde eu andar, né?
Então eu preciso, se eu tenho uma loja de roupas, eu preciso orar a Deus e pedir: Senhor, estenda sobre a minha loja aqui a sua mão, né? Eu oro lá pelo local que eu trabalho, eu falo: Senhor, estenda lá a sua mão em nome de Jesus, abençoa esse lugar, abençoa o patrão, o chefe. Nós precisamos orar para que Deus estenda sobre nós a sua mão e continue nesse contexto de nos guardar, de nos proteger, de enviar sobre nós a sua bênção. E também no outro pedido do Jabes, né? Nos livre daquilo que é mal. Oração essa que o próprio Senhor Jesus também ensinou na oração do Pai Nosso. Lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal que aparece na oração do Pai Nosso não é mal com U, mal circunstancial, mal de tempo mal, né? Tá fechado, tá chovendo aqui em Lagoa da Prata, né? Não é esse mal, é o mal com L, mal diabo, capeta, coisa ruim, pecado. Eu preciso orar para que Deus me livre daquilo que é mal, daquilo que é ruim, daquilo que é negativo, das artimanhas do diabo contra a minha vida. Eu preciso. Assim como Jabes, eu tenho que orar para que Deus me livre daquilo que é mal. E aí ele termina a sua oração dizendo: de modo que não me sobrevenha aflição. Estudiosos concordam que durante a sua vida, depois desta oração, Jabes não teve aflição. Meu irmão, se existe inveja santa, que inveja eu tenho de Jabes. Meu irmão, ele pensou: você sem aflição? Imagine, irmãos, a gente vivendo sem aflições. Que maravilha, né? Oh, eu queria ter aprendido essa oração e ter feito ela muitos anos atrás. Porque como seria bom viver sem aflição? A vida para a gente nunca foi fácil, né? Eu venho de uma família humilde que viveu muitas aflições. Quando me converti com muitas aflições. Fui para o seminário, e quem fez seminário ou tem ministério entende o que eu estou falando. Seminário só foi aflição. Saí do seminário, fui trabalhar numa igreja que parecia uma panela de pressão, de tanta pressão, né? Se você espirrasse, o pastor estava lá para te falar atim, né? Não aguentava mais. Ainda bem que não é só comigo, todos os obreiros que trabalhavam com ele falam a mesma coisa, né? Muita pressão, muita aflição. Saí de lá e vim para Lagoa da Prata. Quando as coisas começaram a melhorar, veio aí uma outra aflição, né? De pessoas acharem que não dava para caminhar junto mais. E aí é aflição. E aí hoje eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Atos, e os irmãos da Atos sabem que passamos por muitas aflições. Como que eu queria, irmãos, ter aprendido essa oração antes de Jabes e falado assim: Senhor, não deixe com que eu tenha aflições, né? Pensou se você não tivesse aflição, né? Você que serve ao Senhor, e o seu marido, se você não tivesse aflição, seu marido não seria alcoólatra, você não sofreria dentro de casa com a sua família, né? Pensou não ter aflição? Todos os seus filhos bonitinhos lá na igreja servindo ao Senhor, que maravilha, né? Não ter aflição, na hora que você consultasse a sua conta do banco, ia ter sempre lá um dinheirinho para você gastar, né? Sem aflição, na hora que o boleto chega, você já tem o dinheiro para ir lá pagar. Isso é viver sem aflição. Sem aflição, toda hora chega um cliente na sua loja comprando aquilo que você está vendendo. O Jabes, depois da sua oração, ele conseguiu, irmãos, é o único homem na Bíblia. Não há relato de outro homem na Bíblia que viveu sem aflições. Até Jesus, o Senhor, que poderia ter vivido sem aflições, viveu afligido por perseguições de escribas e fariseus, viveu morte de cruz, humilhado, e o Evangelho continua sendo perseguido, o Senhor continua sendo perseguido até hoje. Só Jabes, por causa dessa oração, vive sem aflições. Ô meu irmão, como que eu queria ter aprendido essa oração antes? Essa oração, ela me dá uma abertura diante de Deus, para que eu possa viver sem aflições. Eu até diria para você que Deus quer que nós vivamos assim. Às vezes o nosso contexto de pecado, de amargura, o nosso jeito de vida, a forma como nós nos relacionamos com Deus,
a forma como nós lidamos com a nossa espiritualidade faz com que nós não venhamos conseguir viver desta forma, né? E aí nós precisamos de algumas aflições para poder aí estar na presença do Senhor. Só Jabes, meu irmão, viveu sem aflições. E aí tem um segredo para que tudo isso acontecesse, né? E Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Mas o Senhor tem filhos que são mais íntimos. E a gente pregou isso aqui domingo também, né? Numa transmissão ao vivo, na verdade. O Senhor tem filhos que são mais íntimos. E ao meu ver, Jabes era íntimo do Senhor. E por ser íntimo do Senhor, viveu sem aflições. Seja íntimo, meu irmão. Seja íntimo de Deus. E aí a gente termina o nosso estudo com aquilo que já falamos aqui logo no primeiro momento que começamos essa mensagem. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Deus concedeu. Deus alargou as fronteiras. Deus livrou do mal. Deus o abençoou. Deus não retirou dele a sua mão. E o Senhor fez com que ele vivesse sem aflições. Ele faz 5 pedidos. E o Senhor atende exatamente os 5 pedidos. Fica aí, meu irmão, para você. Esse breve, pequeno, simples estudo bíblico, mas que ele possa ter trago algo novo ao seu coração nessa noite. Que em tempos de aflições, que nós possamos orar a Deus para que seja posto um ponto final em toda a adversidade. Muitas vezes, para que o nosso problema seja resolvido, nós vamos precisar apenas orar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão mais uma vez no seu coração. Eu quero orar junto com você aí na sua casa. Pare aí o que você está fazendo, segura o celular com uma mão e a outra você coloca aí no seu peito que nós vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu quero nas suas mãos, Deus, entregar a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando através dessa transmissão ao vivo. Em nome de Jesus, Deus, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade continue sendo sobre a vida de cada um. E assim como foi com Jabes, que possa ser, Deus, com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui fazendo essa transmissão, pela página da igreja no Facebook, vários irmãos estão nos acompanhando, e pelo meu Instagram particular, e que várias pessoas no Instagram acenaram para a gente aqui, o Edson mandou aqui uma acenação, o Carlos Alberto deu uma acenada para a gente aqui, o Rubens Pérez, meu tio, Loja do Edson, a irmã Sandra Caetano, o Wilson, que trabalha na Alto Cecília, pastor Sandro Nascimento, eu sempre acompanho aí as lives do pastor, ele sempre tem nos acompanhado também. Um abraço, pastor, em nome de Jesus. O irmão Silvio, Celso Gomes Penido, a Letícia, o Juliano da Vanessa, o Lucas Natan, lá nos Estados Unidos, o irmão Mauro de Castro, deixa comigo, varão, o Álvaro, a Érica, a Ângela Linhares, uma irmã lá de Pará de Minas, que fez parte aí da nossa conversão, a Késia deu uma acenada, quem mais? O Rian, mas a Evelyn também estão assistindo, pelo Facebook aqui também, vários irmãos nos acompanhou, A irmã Maria da Conceição disse aqui, aleluia, glória a Deus, irmão André Luiz, saiu aqui, mas voltei, irmãos. Irmão André Luiz, a Lucimar Costa, amém, pastor, glória a Deus. O Júlio, mais a Lázara, glória a Deus. A irmã Isamin, glória a Deus. O Marcos Cabral colocou aqui, glória. A irmã Ruth do Juninho, colocou um amém. A Amanda, a Cidinha, lá de Bom Despacho. O irmão Milton, mas a irmã Cidinha daqui de Lagoa também. Que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém, meu irmão? Deus te abençoe e a minha oração é para que Deus possa continuar abençoando a vida, a família, a casa de cada um dos irmãos na sua presença, em nome de Jesus. Amém?
quero lembrar você que o nosso próximo culto na igreja seria quinta-feira. Como isso não está sendo possível, hoje em Lagoa da Prata foi emitido um novo decreto proibindo agora de forma geral mesmo circulação na cidade. Então nós estaremos aqui, né, com mais uma transmissão ao vivo às 19 horas. Talvez a gente atrase um pouco por demorar aqui a achar o melhor ponto da internet e tal, mas às 19 horas fique atento que nós estaremos aqui servindo ao Senhor mais uma vez, você aí na sua casa, eu aqui na minha. A gente vai tentar celebrar a Deus em nome de Jesus, amém? Só lembrando os irmãos que eclesialmente falando, a vida da igreja ela continua, né? E aí, se você quer dizimar e ofertar, e pode fazer isso através de um depósito bancário, de uma transferência eletrônica, a igreja possui uma conta corrente no Banco Sicoob, agência 3136, conta corrente 90953, dígito 0, agência 3136, conta 90953, dígito 0, né? Você pode estar fazendo a sua contribuição aí através de depósito bancário. Amém? No mais, a gente deseja aos irmãos que esse tempo que nós estamos vivendo passe o mais rápido possível e que nós venhamos mais breve possível estarmos juntos, servindo ao Senhor, celebrando ao Senhor lá na igreja, nos abraçando, nos encontrando. Só Deus, só o Espírito Santo de Deus sabe que saudade a gente tem de poder estar lá no púlpito, no altar, tocando, cantando, vendo os irmãos, discutindo a palavra de Deus num culto como esse que tivemos aqui, né? Que muito breve a gente possa estar lá e compreenda, meu irmão, que este é apenas um período e que em nome de Jesus vai passar, né? E breve a gente vai poder estar juntos lá mais uma vez, amém? Enquanto isso, fique firme, acompanhe aí, faça um compromisso de fé em estar nos acompanhando online, nos dias de culto, que a gente sempre vai ter uma palavra para você. Eu faço minha as palavras do pastor Júnior, no último domingo lá com a igreja dele, né? De forma online também. Pode faltar dinheiro, pode faltar igreja, mas enquanto a gente tiver fôlego e a palavra do Senhor nas nossas mãos, esse evangelho vai continuar sendo pregado, né? Então, faça assim, não deixe a peteca cair. Ore, busque ao Senhor e na medida do possível a gente sempre vai poder estar aqui trazendo uma palavra aos irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.